aí, gurizada rubro-negra, começa o primeiro episódio do ChavaCast, a voz do Brasil, a voz da maior e mais fiel. É a grande novidade neste final de 2018, um podcast gravado por torcedores e planejado por torcedores chavantes, sócios e que frequentam o estádio sempre que podem. E comigo, rubro-negros da Gema, Lucas Maffei. Olá a todos, é um enorme prazer então participar com vocês. Eu estou aqui na cota de falar bobagem, cornetar e apoiar um pouquinho. Vamos fazer isso aqui uma coisa grande. Que maravilha. Leon Sanguiné, jornalista. Boa noite, saudades Rogério Zimmermann desde já, mas eu imagino que a gente vai ter um 2019 muito bom, estou confiante para essa temporada. E direto de Portugal, Gustavo Iribarren. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Como disse o Leon, aqui também na saudade do Rogério, mas esperando e torcendo para um bom trabalho do nosso Paulo Roberto Santos. Que maravilha. E nesse primeiro episódio, já falando com a massa chavante, a gente agradecer, né? Nesse primeiro momento, já uma divulgação feita pelo próprio Rogério Zimmermann no Twitter. Grande abraço, muito obrigado. Quase 100 seguidores, sem nenhum programa. A torcida é realmente fiel, né, pessoal? O homem diferenciado, né? Comigo não cai. E para começar esse primeiro episódio, vamos falar da Série B de 2018, fazer um retrospecto aí, uma análise geral dessa competição que o Brasil começou daquele jeito, mas Rogério Zimmermann, ele mesmo, com ele não cai, resolveu a parada. Mas eu quero saber de vocês o seguinte, o campeonato, o resultado final do Brasil foi satisfatório? O que tu acha, Lucas? Não tem como não ser satisfatório, porque durante toda a Série B eu já dizia que já era, caímos. Aquela coisa catastrófica que começou com o Klemer, veio dar o pouso, continuamos nos afundando e parecia que não tinha volta, né? Aí Deus, Rogério Zimmermann chegou, botou a casinha em ordem, já começamos vencendo fora de casa e no fim, talvez, se o Deus fosse maior ainda, talvez desse para beliscar até um G4 no final ali. Aí eu tenho que pegar uma capa de super-homem e sair voando. Leon, o que tu achou aí do resultado final? Tu acha que foram as contratações também ali na metade da Série B pro fim, que também ajudou ou não? Eu acho que essas contratações acabaram entrando bem, né? O Alex Juan entrou bem. O Wallace Pernambucano, eu acho até que ele encaixou bem na equipe, acabou sem gols, mas eu acho que ele foi bem. E não adianta, né, cara? A estrela do Rogério fez a diferença. Mas eu vou dizer pra vocês que eu não... Cara, o importante que era o Brasil se manter na Série B, a gente conseguiu. Mas eu acho que foi a do custo, na verdade, né? Porque a gente acabou se endividando bastante, né? Tendo que pagar Klemer, pagar Dalpozo, pagar o Rogério depois de novo, contratar mais gente, a gente acabou comprometendo a nossa verba do Gauchão. Então eu não considero uma temporada satisfatória do Brasil na Série B, não, apesar de a gente ter conseguido nosso objetivo. E Gustavo, tu que tá aí de Portugal, um pouco longe, né? O que tu acha desse desempenho final do Brasil? Foi legal aí a participação do Brasil na Série B? Eu acredito que a participação no somatório, no final, acabou sendo muito satisfatória. Como o Lucas disse, a gente passou um perrengue danado. Eu acredito ali quando a gente perdeu em casa para o Curitiba, eu achei que não dava mais. Eu achei ali que a situação estava para lá de resolvida para o rebaixamento. E no fim, com as contratações e com a volta do Rogério, principalmente, que fez jogar jogadores que já estavam ali e não estavam jogando, a gente conseguiu sair por cima ainda. Como o Leon disse, se endividamos um pouco, mas mais caro era cair. Então, eu acredito que no final a gente fez uma Série B, apesar de pior do que as outras, eu tive tanto prazer quanto nas outras. E tem esse detalhe que tu salientou, né, Gustavo? O Rogério que tem essa característica de resgatar jogadores, fazer jogadores render muito mais do que a gente esperava. Isso aconteceu principalmente com o Elton Júnior. Obrigado. Com já esqueceu o Elton Júnior. Depois que o jogador sai, né, a gente tenta... Eu já dei um follow em todos no Instagram. E o Elton Júnior, acho que simbolizou muito a presença do Rogério Zimmermann nesse final de campeonato, fazendo gols e belos gols. E essa esperança com o Rogério sempre existiu, né, dele fazer os jogadores renderem mais, tirar leite de pedra, como a torcida sempre disse. Mas eu gostaria de destacar também as contratações que a gente estava falando. Muitas delas vieram com o aval do Quila, que já trabalhou com o Rogério, né? De quem vocês acham que vão sentir mais saudade agora em 2019, Lucas? O Marcelo Pitol, com certeza. Para mim, eu não vi o Pitol saindo nesse momento.
Acho ainda que alguma coisa ficou mal explicada ali, então para mim é o Pitol que vai fazer mais falta. Até porque eu acho que a gente tem que dar a chance para o Carlos Eduardo provar o seu valor, né? Tanto tempo na reserva de grandes goleiros, mas é que a forma como foi conduzida essa saída do Pitol, não sei, ficou meio estranho. Leon, tu que encontrou o Pitol falando nele já, né? Encontrou na noite pelotense aí depois já da saída. Como é que foi a tua experiência com ele? E ele vai fazer falta? Cara, na verdade foi um rolê aleatório magnífico, né? A gente estava num festival de hardcore com uma banda da Áustria e de repente o Pitol entra junto com a esposa dele, eles estavam vindo do Prêmio Multisport e foi muito simpático com todos, tirou foto com todo mundo, desejou tudo de bom para todo mundo. A gente também desejou tudo de bom para ele, mas eu não quis encher muito o saco dele, né? Não gosto muito de ficar na volta. Mas o Pitol com certeza vai fazer muita falta, né? É um cara que nos representava dentro do campo, e não só isso, era um ótimo goleiro, foi o melhor goleiro do Gauchão, na minha opinião, e foi um dos melhores goleiros da Série B, então um cara que fez uma temporada irretocável e que não vai continuar pro ano que vem, substituí-lo vai ser muito difícil, assim como eu também acho que vai ser muito difícil substituir o Ciola, que é um cara que, apesar de tecnicamente não ser primoroso, foi o nosso artilheiro esse ano e tinha muita garra, né? Encontrar um lateral dessa forma, tanto que ele deixou o Cametá, que era um jogador diferenciado tecnicamente, no banco. Então acho que vai ser muito difícil repor esses dois atletas para esse ano, principalmente porque o Brasil não vai repor o Pitol, né? O Brasil aparentemente vai apostar no Carlos Eduardo e contratar um outro goleiro para grupo. E falando em reposição, o Gustavo também sempre mencionou isso, né? Vai ser muito difícil repor, né, Gustavo? Eu acredito que a gente está vivendo uma situação muito difícil, que apesar das contratações do Brasil até o momento estarem sendo satisfatórias, se saiu muitos jogadores que ou eram titulares ou tinham uma rotação bem grande de entrarem várias vezes no time. Eu, claro, concordo absolutamente que a maior perda dessa troca de temporada vai ser o Pitol, concordo completamente, mas ainda acho que isso por toda a identificação pelo goleiro que é. Mas na linha, para mim, ainda a maior perda tecnicamente é os dois meias que vão voltar para o Caxias, que é o Gava e o Diego Miranda, que nesse final de campeonato arrumaram o meio do Brasil com o Rogério, e por mais que a gente traga o Diogo, que é um cara tecnicamente excepcional, acho que ele fisicamente não vai aguentar o tranco que os dois vinham fazendo, e a gente está perdendo dois e trazendo um. Por mais que se traga mais um, é difícil repor a altura. Acredito que a gente vai viver uma situação bem complicada, mas para o Gauchão, tranquilo, vamos ver o que vem para a Série B. E falando nisso, já em gauchão e nas contratações, o Brasil que dispensou muitos jogadores, perdeu outros, né? No caso, já citados aí do Ciola, do Itaqui, com propostas muito superiores ao do Brasil, são as informações que a gente tem, e o Brasil vem contratando, e o Brasil já tem 17 jogadores até o momento confirmados, alguns remanescentes, e eu gostaria de saber a opinião tua, Lucas. Está satisfatória em relação às contratações até do ano passado, para a preparação para esse mesmo período? O jogo é jogado, né? Mas no papel tem me surpreendido positivamente. Depois daquele susto, saiu o Rogério, e aí agora vai todo mundo junto. O pessoal que vem chegando vem ou joga a Série B, ou no caso do Fernandinho, subiu para a Série B, né? É, aquela coisa. Ano passado a gente trouxe gente da base do Inter, gente que jogava no Fluminense, de Santa Catarina. Então, pelo menos esse pessoal vem competindo em coisas tecnicamente muito melhores. Pode não dar certo, mas a chance de dar certo eu acredito que seja maior que ano passado. Antes de repassar para o Leão, que eu também quero ouvir ele, vamos falar dos jogadores que a gente já tem até o momento. São dois goleiros que já estavam aí, o Carlos Eduardo e o Marcão. O Carlos Eduardo, como a gente já estava mencionando, vai receber a oportunidade. Ambos os goleiros têm 26 anos de idade. O Carlos Eduardo tem 1,92 m de altura e o Marcão tem 2 centímetros a mais, 1,94 m. Chegou o lateral Helder, que já jogou no Juventude, lateral direito. E também o Bruno Santos, lateral esquerdo, e o Pará também, lateral esquerdo, também, que já jogou no Juventude, estava no Juventude, inclusive. Os zagueiros Leandro Camilo, Lirley e Everton são remanescentes do grupo, e a chegada também do Douglas Assis. Os volantes, Leandro Leite, Souzé Augusto, que já estavam aí, o meia Diogo Oliveira voltando para casa, e os atacantes Michel, Luiz Eduardo, Branquinho, campeão com o Novo Hamburgo, campeão gaúcho, e Fernandinho. São 17 jogadores, e as informações que a gente tem aí é que o Brasil procura ainda mais um goleiro, mais um lateral direito, 2 volantes, um meia e um atacante, além, é claro, de opções na base, na categoria de base do Brasil. Leon, tu acha que esse grupo que está sendo montado para o gauchão vai dar conta do recado?
Eu acho assim, tendo em vista a nossa realidade de ter adiantado, é o que se diz, né, 70% da cota do Gauchão para pagar as dívidas da Série B, eu acho que milagre algum vai ser feito, né? Eu acho que o Brasil vai montar o elenco com o que tem de dinheiro. O Brasil ainda, mesmo, acho que mesmo tendo adiantado essa cota, o Brasil segue tendo a vitrine da Série B e um pouco mais de capacidade financeira que os outros adversários do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho é uma competição que a gente sonha ganhar, mas a gente sabe que é praticamente impossível ser campeão do Campeonato Gaúcho, né? Então eu acho que pra gente se classificar, talvez chegar numa semifinal aí, o time que está sendo montado está consideravelmente positivo. O que me incomoda, mas aí é uma coisa pessoal, é tanta gente do Juventude vir que o pessoal sabe que eu não sou o maior adepto do time de Caxias do Sul. Mas a gente também, a gente brinca, mas a gente está tendo um bom retrospecto de jogadores que estão vindo do Juventude para cá e estão dando certo. Pode ver, nesses últimos anos, o próprio Diogo, o Everton jogou no Juventude. São jogadores que estão se acertando no Brasil. A gente teve o Vaccari aí, que não se sabe se teria dado certo. Eu acredito que se ele tivesse ficado com o Rogério, ele teria dado certo, com o Klemer, que não funcionou, o próprio Itaqui, como o Leão mencionou. Então, eu acho que, para mim, é muito bom que a gente tenha virado essa gangorra e a gente que agora esteja tirando jogadores deles para montar o nosso time. E de que forma essa vitrine a gente pode utilizar também a nosso favor nessa montagem? Porque o Leão destacou as dificuldades financeiras, o Brasil vai ter que se adequar a uma nova realidade para recuperar esse 2018, que foram muitos gastos, que o Leão também mencionou sobre 3 comissões técnicas, muitas contratações na reta final. De que forma o Brasil pode utilizar essa vitrine? O que vocês acham, Leão? É que assim, o Brasil, ano passado, se empolgou, né, e fez contratos longos com jogadores que acabaram não mostrando depois muito mais futebol, que é o caso do Luiz Eduardo e do Souza, né? São 2 jogadores que recebem um salário, imagino eu, acima do que eles já ganhavam no Gauchão do ano passado, já que houve essa renovação de contrato, e a partir daí fica mais complicado, né? Porque não tem como contratar um jogador, sendo que tu já tem ele, né? Um jogador para a posição dele, com um salário até um pouco mais acima. Para isso, teria que se desfazer pelo menos desses 2, para trazer outros, ou então apostar que eles comecem a jogar agora, o Luiz Eduardo voltar a jogar o que ele jogou no Gauchão, e o Souza jogar o que ele ainda não jogou, né? Eu concordo. O problema é uma coisa complicada, né? O dirigente tem que ter o tino, porque eu, por exemplo, sempre reclamei que o Brasil não fazia contrato longo com os jogadores. Aí chegava nessa época do ano, era esse Deus nos acuda para ver quem fica, quem não fica. E se o fulano ali tivesse contrato, deu, estamos tranquilo. Mas o problema é esse. Apostamos errado e agora tem um peso no elenco, né? O Luiz Eduardo, eu acho que ele pode render o que ele rendeu no Gauchão nos primeiros jogos, né? Não sei o que aconteceu, ele teve aquela lesão e depois nunca mais. Mas ele não pode ter nos enganado tanto assim. Não, agora ele o Souza... é realmente um jogador com recurso. Exatamente. Agora o Souza eu acho que é raro. Eu creio que esses dias eu estava conversando com alguns torcedores da Caldense e eles sentem muita saudade do Luiz Eduardo, foi artilheiro lá de Campeonato Mineiro. Então, eu acho que ele ainda pode render, tem pro Gauchão, acho que é tranquilo o nível dele. E o Souza eu até acho que pro Gauchão serve, não de titular, obviamente, mas num tapa-buraco ali na necessidade de entrar no meio de um jogo até serve, o que não pode é para a Série B. Aí é uma questão de emprestar ele, que a gente fez com o Dudu esse ano, que não era suficiente para o Brasil, jogou o Gauchão no Brasil e depois despachamos para o Ipiranga e eles que se virem. O Souza eu acho que é inegável que ele joga mais que o Michel Schmoller, aquele que veio do Joinville, né? Sim. Acho que então, sim. Se o Michel jogou de titular alguns jogos na Série B, eu acho que a gente pode contar mesmo com o Souza pro Gauchão. Até porque ele nunca comprometeu, assim, a lá Valdemiro, por exemplo. Mas nunca foi um grande jogador para merecer essa prorrogação de contrato também. E eu acho que uma diferença, pessoal, que a gente pode destacar da montagem de um elenco para outro, né, em relação a ano passado para agora, é o Carlos Quila, que já trabalhou com o Rogério. Ele parece ter mais conhecimento também do mercado, e o próprio treinador do Brasil, que tem também essa experiência de trabalhar no interior paulista. Eu acho que isso também agrega para o Brasil, né? Saber aonde buscar esses jogadores. Eu acho que o Armando, que cuidava dessa parte há um tempo, saiu, e aí o Ricardinho abraçou tudo no Brasil, né? E teve o Sinote também. E teve o Sinote também. E aí, só que o Sinote trabalhou muito tempo em rádio e tal, e não conhece. Eu acredito que caiu no conto lá de trazer todo mundo da base do Inter, que o Klemer tinha influência lá e tal. Os caras do Uruguai também. Então eu acho que
sem dúvidas o Quila tem muito mais agregado que o que nós tínhamos antes. É um profissional mais qualificado nesse sentido, com certeza. E o Quila já acertou trazendo, foi ele que trouxe o Alex Juan, o Gava, o Diego Miranda depois. Isso. O Alex Juan, que inclusive tem pré-contrato com o Brasil para a Série B, né? Exatamente, não citei agora porque pro Gauchão a gente não. Mas é verdade, ele tem pré-contrato e permanece, a Vai princípio. jogar ele acho que ele é de um grupo de investidores, se eu não me engano, e os caras querem botar ele numa vitrine maior, que no caso é o Paulistão, né? Porque para pelo menos conseguir uma graninha aí, uma venda dele, talvez, sei lá. Mas se ele não se destacar, aí já vem para o Brasil, para a Série B. E a gente levando em conta os próximos jogadores que o Brasil busca, a gente já citou aqui, goleiro, lateral direito, dois volantes, o Brasil chega a 23 jogadores. Vocês acham que esse número é suficiente ou vai vir mais uns 5 da base? O que vocês acham, Gustavo? Bom, como eu até comentei com vocês esses dias, para mim 23, mesmo que tu coloque 3, 4, 5 da base, não é suficiente. 23 com 3 goleiros, tu não fecha um rachão no treino, então um mínimo é tu ter 25 jogadores profissionais, digamos assim, e para subir mais uns 4 ou 5 da base. Eu acredito que o Brasil vai ter que trabalhar um bocado nisso. Mas eu não creio que eles estejam trabalhando com essa ideia de trazer mais 4 ou 5 só, 6. Eu acredito que internamente eles já têm algumas renovações a mais, ou já tem contratações encaminhadas e nos próximos dias esse número vai aumentar significativamente. Tem alguém ainda negociando? Boa pergunta. Não sei se tem alguém ainda negociando renovação e tal. O Michel vai ficar, sim, tá certo. O Nirley fica e tal. Bom, na semana passada haviam 5 ainda negociando. Marcelo Pitol, não fica. O Everton, que já renovou. Alex Juan, que assinou pré-contrato. Bruno Colasso, que já vazou. E o Leandro Leite, que renovou. Então acho que negociando não tem mais ninguém. Acho que Mas no caso, o Michel já foi anunciado que se fica ou se vai. Léo Mas o Michel Bahia. tem contrato com o Gauchão, eu acho. O Léo Bahia acho que já se despediu, não se despediu? Não sei dizer, mas o Michel acho que tem contrato com o Gauchão. O Luiz Eduardo também tem contrato mais longo. Ano passado o Brasil renovou. Aliás, esse ano, né? Porque o Michel veio para a Série B, né? Então acho que ele tem realmente contrato com o Gauchão. Tô vendo aqui que o Léo pediu, dia 29 de novembro, ele disse que não ficava. Então basicamente o grupo é esse. As informações que a gente tem são essas. A gente... E o Michel tem contrato até o final do Gauchão. Tá afirmando isso? Estou afirmando isso. Tá. Então, já focando no ataque, nos dois, né, remanescentes, é a possibilidade, é a chance deles mostrarem mais futebol, né? O Michel até fez 6 gols na Série B. Depois da chegada do Rogério, ele fez 5 gols. Ele só tinha 1 antes. Ele cresceu com o Rogério. Mas o Luiz Eduardo não teve oportunidades. É a possibilidade deles mostrar no Gauchão agora, até para permanecerem na Série B? O que vocês acham? Cara, vale lembrar que o Michel já foi 2 vezes artilheiro do Gauchão, né? Exatamente. O cara é um homem gauchão. Eu acho que pro gauchão é um ótimo nome, Michel. E o Luiz Eduardo, acho que voltando a jogar o que ele jogava, ele briga por essa vaga de titular aí. Mas ele tem que voltar a jogar, né? Não dá também para ele ficar escondido, não ter oportunidade nunca. Essa é uma crítica que eu tenho ao Rogério, mas é que também não dava, porque todo mundo que entrava estava fazendo gol, né? Não tinha espaço para ele. Mas ele não dá pra ele ficar escondido, não dá pra ele entrar e não fazer gol, né? Porque ele tava uma nhaca desgraçada, não sei o que aconteceu com ele. Bola na trave toda hora, bola que não entrava nunca. Eu acho que ele tem que tomar um banho de sal grosso e jogar. Eu acho que o auge que a gente viu do Luiz Eduardo e o auge que a gente viu do Michel é melhor que o que a gente viu do Léo Bahia, por exemplo. Então eu acho que eles têm condições tranquilas de disputar o Gauchão em alto nível e ser úteis para o Brasil. O Léo Bahia, para mim, não é. Para mim, assim, não é muito da mesma opção. Ele é um cara mais rápido e tal, mais de lado de campo, não sei. Eu ia dizer exatamente isso, que eu concordo que, para mim, eles não são jogadores de característica muito parecida com o Léo Bahia. Para mim, o Léo Bahia mostrou mais recurso, com a bola no pé, ter mais qualidade para dar um passe. Já de finalização, ele não pareceu tão bom contra os outros dois. Eu acho que tem um pouquinho de característica diferente aí. Eu concordo mais ou menos. Eu acho que deles 3, o que tem mais recurso é o Luiz Eduardo. Só que o Luiz Eduardo saía muito da área. Muito, muito, muito. O Luiz Eduardo seguido ia pro lado fazer cruzamento pra área. Isso aí me deixava meio de cara. Assim. Infelizmente a gente não viu o Luiz Eduardo com o Rogério, né? Pra ter uma noção. Porque se todo mundo cresceu... eu achei que ele ia fazer muito gol com o Rogério. Mas aí o Rogério botou o Michel meteu 2 gols no primeiro jogo. Aí não teve que fazer.
E falando em atacante de lado, imagino eu que o próximo atacante, ou os próximos atacantes, por exemplo, vai trazer agora pro Gauchão, são justamente atacantes pelo lado, né? Porque acho que com o Michel Luiz Eduardo, a posição tá tranquila ali, né? Pelo menos pro Gauchão. Eu imagino que sim. Até porque foi uma das. Até o Wellington Júnior se recuperar, foi uma das posições que a gente mais sentiu falta durante a Série B. Não tinha aquele escape pela ponta, alguém que infernizasse o lateral, cavasse cartão, desse assistência, cruzamento. Não tinha ninguém que jogasse por ali durante praticamente toda a Série B. A gente teve ali ali no meio do primeiro turno, a gente teve boas partidas do Caio, mas depois sumiu completamente. Não se sabe o que aconteceu com o pobre do guri. O Alisson Farias também, às vezes, jogava por ali, mas depois disso... Eu acho que o Branquinho talvez seja o cara para isso, né? No elenco que está sendo montado. O Fernandinho também, né? Fernandinho, mas só os dois também. Com 2 centroavantes sobrevive, mas com 2 jogadores para jogar nos lados só você não sobrevive. Por isso que eu imagino que sejam essas posições que o Brasil vai focar agora. Se já, de repente já tá até contratado, tô esperando chegar o contrato para divulgar. Mas eu acho que ali eu vi ali que o Brasil vai contratar 2 volantes e 1 meia. Eu acho que tinha que ser o inverso, hein? Eu também. Porque, cara, a gente tem de meia o Pereira, que não volta, imagino que não joga gauchão, e o Diogo, que tem 36 anos, não deve jogar todos os jogos, né, cara? A gente precisa de um meia para titular e um para reserva, eu acho ainda. Eu acho que tem que ser 2 meias, e tinha que trazer, talvez ter mesmo 2 volantes, mas um volante pelo menos. Voltando um pouco no assunto ali, só que o Brasil, vou trazer informação aqui em primeira mão para o podcast, que o Brasil negocia com o atacante de lado Douglas Baggio. Douglas Baggio, que é criado na base do Flamengo e jogou por alguns anos no Luverdense e esse ano jogou pelo Boa Esporte, rebaixado, mas é um atacante que tem uma velocidade muito boa, tem um bom drible curto, é um cara que pode infernizar e eu acredito que desses atacantes de lado que a gente vai ter, se ele vier, ele seria titular nesse time do Brasil. Uma importante questão que o Gustavo trouxe agora vem de um time rebaixado. Eu vejo que nas redes sociais a torcida está comentando muito sobre isso, parte da torcida, é claro. São jogadores, são refúgio de time rebaixado, time de divisões inferiores. O que vocês acham disso? Isso realmente importa, Leon? Essa tem sido uma estratégia do Brasil nos últimos anos, né? Ou contratar jogadores que, apesar de terem sido rebaixados, se destacaram nos seus times, ou jogadores que estavam para subir para a Série B e não subiram, mas também se destacaram. Tem sido uma estratégia, tem funcionado, na verdade. Eu acho que o Brasil tem montado times interessantes nos últimos anos. A partir daí é bom, um grande exemplo disso é o Ciola, né? Que apesar de ter demorado para engrenar, foi um dos nossos principais jogadores. Então eu acho que, assim, tendo em vista essa situação que o Brasil se coloca sempre, de estar com um orçamento pequeno, pouco dinheiro para investir, eu acho que é uma estratégia que o Brasil pode utilizar. Tudo bem, o time foi rebaixado, mas geralmente quando o time é rebaixado, tem um jogador ali que se salva normalmente, né? E acho que é isso, essa estratégia que o Brasil tem usado, apostando nos jogadores, não nos times. Antes de passar para o Lucas a pergunta também, tem outro jogador que veio de um rebaixado e deu muito certo. Felipe Garcia estava num time do Pelotas rebaixado e deu muito certo no Brasil. Lucas, o que tu acha disso? Eu já me preocupei mais com essa questão. No início era um dos que me preocupava. Esse cara é refúgio. Mas vamos pensar. Geralmente o Brasil traz quem se destaca nos rebaixados. O problema seria se o Brasil trouxesse alguém que não jogou nenhum jogo em time rebaixado, por exemplo. Esse é o medo que eu tenho do Pará, na verdade. Pessoal, muita gente elogiou a contratação dele e tal, mas o Pará, todo mundo sabe que eu acompanho quando o Juventude perde, eu vou lá e vejo todas as respostas dos torcedores, vejo tudo, vejo os gols, tudo. O pessoal sempre criticando o Pará, então eu acho que o Pará vai na contramão disso que a gente está dizendo. É um jogador de time rebaixado e que não fez uma boa temporada. É que ele estava muito tempo lesionado, ele nem jogou tanto, cara. Se a gente analisar também. Eu levanto a questão para vocês. O que vocês preferem? Um jogador que foi rebaixado num time para a Série B ou alguém que se destacou no São Luís, por exemplo, no Gauchão? Na Série B, com certeza. Eu, particularmente, prefiro alguém que foi rebaixado na Série B. O nível técnico da Série B, a gente o nosso próprio time viu que não dá para comparar o nível técnico do Gauchão com a Série B. A gente foi vice-campeão e olha tudo que a gente penou no Campeonato Brasileiro. E tem outro detalhe que eu sempre menciono,
é que um time campeão não é só feito de bons jogadores e um time rebaixado não é só feito de jogadores ruins. Isso depende muito do contexto. O Fortaleza campeão, com certeza tem jogador ali que não serve pro Fortaleza, não servia, mas como não jogou, era um jogador pré-elenco, não comprometeu. Daqui a pouco alguém cai no conto, ele veio do campeão Fortaleza, de repente nem é tão bom jogador assim. E o Boa Esporte é a mesma coisa, né? Eu vou reforçar a sua tese dando exemplo que a Série B é tão parelha que não teve nenhum time que jogou contra o Brasil e deu, que banho de bola no Brasil. Talvez tenha tido algum outro jogo, jogaram melhor. Mas o Brasil tocou 5 no Vila Nova, por exemplo, que disputava para ser campeão. É. O Fortaleza jogou na Baixada com nós mal das pernas e achou um gol. O Brasil jogou melhor que o CSA lá em Alagoas. Jogou muito melhor que o CSA lá. A Série B é muito parelho, o nível técnico é muito parelho. E a gente tem que ver também que eu acredito que conte mais a história do jogador, as experiências, do que a experiência atual, porque às vezes pode não dar certo por 500 fatores, não pelo jogador em si. O Ciola, a gente trouxe um Ciola que, tá bem, já fazia alguns anos, mas um Ciola que já tinha sido campeão brasileiro jogando 15 jogos como titular pelo São Paulo. Por exemplo, se a gente trouxer agora o Douglas Baggio é campeão cearense desse ano, ele ganhou uma Copa Verde, se não me engano, pelo Luverdense. Uhum. E naquela vez que nós fomos na Arena do Pantanal e tomamos 4 do Luverdense, o Douglas Baggio infernizou a nossa defesa. Então, a gente tem que ver a qualidade do jogador, as temporadas recentes no geral, do que a última temporada, exatamente. Mudando um pouquinho de assunto, já que a gente já debateu bastante sobre isso, os treinadores do Brasil. Rogério Zimmermann não ficou no Brasil. Como é que vocês receberam essa notícia? Porque estava todo mundo meio que naquela... Rogério vai renovar, tranquilo, vão montar o elenco. Foi um pouco surpreendente essa notícia, né? Como é que vocês reagiram, Lucas? Um pouco surpreendente? Não, foi totalmente surpreendente. Porque a primeira notícia detalhe, vão anunciar a renovação do Rogério. Aí 10 minutos depois, o Brasil negocia com o Paulo Roberto para não permanência do Rogério. Como assim? Aí 10 minutos depois já tinha a foto do cara na Baixada. E aí 20 minutos depois o Rogério estava do lado do cara na coletiva. Eu não sei, foi um dia muito estranho. Foi. Mas depois, passada a raiva, Cardinho e tudo mais, eu acho que o Brasil acertou. Espero, né? Estou dizendo que espero e eu acho que o Brasil acertou na contratação. Tem um cara que aparentemente conhece o Rogério, já meio que trabalharam juntos. O Rogério ajudou nessa transição também. E, sei lá, não dá para negar que ele teve um trabalho de sucesso no São Bento. O São Bento não chegou na Série B, jogou bem a Série C. Eu acho que tem tudo para dar certo. Então, provavelmente não vai chegar aos pés do Rogério, né? Mas eu acho que pode dar certo, sim. Eu passei, assim, por todos aqueles estágios, né? Meu primeiro estágio foi de completa raiva, quando aconteceu a saída do Rogério. Aí depois, aquela tristeza de cair na realidade, da ficha cair. E aí depois a aceitação que é esse estágio que o Lucas está agora, de entender que o Paulo Roberto talvez seja uma boa opção dentre das que o Brasil tinha, já que o Rogério não ficou, né? É um cara que tem uma trajetória bastante parecida com o Rogério, na verdade, né? De acessos, e quem trabalhou com ele diz que ele é parecido com o Rogério, inclusive na forma de colocar o time em campo, que é aquela coisa de primeiro defender para depois atacar, e também da forma enérgica de ser no gramado, que era o que me incomodava bastante no Dalpozo, que o Dalpozo, perdendo o jogo, ficava sentado, não fazia nada para mudar, aquela coisa assim, que eu olhava para ele e pensava, cara, se fosse o Rogério aqui, o Rogério ia estar dando saltos, brigando com todo mundo aqui, que era o que o Dalpozo não tinha, o Rogério tinha. E dizem que o Paulo Roberto esse tem. O Paulo, como diz o Lucas, o Paulo Roberto. Gustavo? Eu acredito que o Brasil acertou na contratação, porém discordo completamente da forma que foi, da falta de transparência que se teve. Eu acredito que a maior resistência que a gente teve nos primeiros dias foi pela forma totalmente esdrúxula que o Brasil teve para anunciar o treinador. Porque para mim é um absurdo. Tá todo mundo sabendo que o Rogério vai renovar e no outro dia, no mesmo dia praticamente, o Rogério não vai mais. Então, pelo menos vai soltando devagarinho para a torcida se acostumar, porque eu acredito que é um nome bom. O problema é que o cara pegou a batata quente, assim, jogaram para cima dele. Acho que agora a torcida vem se acalmando, vamos esperar que continue calmo, mas a gente sabe bem que por melhor que seja, por melhor que o time jogue, se começar com 2, 3 derrotas no gauchão, devido a essa situação,
a torcida não vai perdoar. Eu estava vendo aqui a trajetória do Paulo Roberto Santos no São Bento, e como o Leão destacou, é uma trajetória muito parecida com a do Rogério. Ele, quando saiu do São Bento esse ano, ele era o treinador mais longevo do futebol brasileiro, ele estava lá desde 2015, claro que o Rogério e o Tencati no Londrina tiveram mais tempo, mas depois deles veio o Paulo Roberto Santos, que trouxe o São Bento, tirou da lama, trouxe até a Série B, algo parecido com o Rogério fez. Ele tem conhecimento, é um cara muito experiente, não chegou agora. E até a forma como o Rogério ali, depois na coletiva, que também foi surpreendente, acho que já demonstra também que o Rogério, tô deixando em boas mãos. Enfim, acho que a torcida, como bem disse o Gustavo, já reagiu mal, né? Pela forma como foi apresentado, já estava xingando o Paulo Roberto de tudo que é jeito, o cara nem culpa tinha. Mas enfim, acho que foi um dos treinadores aí do mercado, se a gente analisar, foi uma baita de uma escolha, porque não é fácil contratar treinador, né? Tem muito treinador aí bom de lábia, mas que chega na hora H não dá o resultado que a gente espera. Eu acho que dentre as opções, pelo menos as conhecidas, desempregadas aqui do estado, foi uma ótima contratação. Dentre os mortais é o melhor, né? É que agora o Brasil vai levar 100 anos para ter um técnico a fazer o que o Rogério fez. Acredito que 100 não, é um exagero muito grande, mas a última vez que a gente tinha tido um técnico 100 não, que 200 fez talvez. um absurdo assim foi o Valmir Louruz, né, naquela campanha de 85 ali, que na verdade já vinha trabalho do Filipão por trás. A gente levou 30 anos para ter um técnico a ter de novo um sucesso muito grande com o Brasil. Então, e o do Rogério foi muito maior, então vai levar 50, 60, 70 anos para a gente ter a mesma coisa. O ideal é que a gente se mantenha agora para não precisar que um técnico faça tudo que o Rogério fez de novo. Então vamos às categorias de base do Brasil, que pouco tempo depois de ter retornado às atividades, retomado aí os trabalhos, o Brasil Sub-19 conquistou a Copa Federação Gaúcha de Futebol no último sábado no estádio Nicolau Fico. Além da Taça do Armário, também traz uma boa perspectiva de jogadores aí que o Brasil pode aproveitar e vai aproveitar já entre os profissionais para o Gaúchão. Eu gostaria de saber de vocês, foi surpreendente esse resultado? O que tu acha, Lucas? O resultado da final ou o resultado do campeonato em si? Do campeonato em si. Olha, eu acredito que sim, porque tinha Juventude. O Novo Hamburgo geralmente faz bons times na base também. Eu não sei, eu tenho Lajadense. O Lajadense, sim, ia mencionar o Lajadense, que é outro que eu também sempre acho que tem bom time na base. E dentro desses todos, o Brasil conseguiu ser o campeão. E ontem eu estava ouvindo as entrevistas pós-jogo, e esse mesmo time que jogou essa Copa Sub-19, mais os reforços de quem não jogou no profissional durante a Série B, seria o time que o Brasil jogaria a Copa Vianney Carlet, né? Então, mais uma vez, eu acho que o Brasil fez o correto em não jogar a Copa Vianney Carlet e jogar essa Copa, porque eu sinceramente acho que essa gurizada não aguentaria o pique da Copa Vianney Carlet jogando com... Imagina um Brapel, por exemplo, Brasil Farroupilha, jogando com profissionais. Então, acho que foi ótimo para dar bagagem para essa gurizada, e nada melhor que dar bagagem sendo campeão, né? Eu acho que o título na base é o de menos, mas se o Brasil quiser ser campeão todo ano, por mim pode ser campeão todo ano. E só para fazer um resgate, que eu meio que pulei etapas aqui, o Brasil perdeu apenas um jogo na estreia para o Novo Hamburgo, com um time um pouco diferente do que terminou o campeonato, e o Brasil venceu no agregado por 4-1 o Oriente de Canoas, um time que o Brasil não tinha perdido ainda no campeonato, ele tinha enfrentado 2 vezes antes da final, venceu em Pelotas e empatou em Canoas, e acho que a grande final do Brasil foi na semifinal contra o Novo Hamburgo, venceu fora e empatou em casa. Foi o grande desafio aí por esse elenco chavante. Leon, não sei se tu chegou a acompanhar o time, mas qual é a tua avaliação aí do resultado do campeonato também, mas até mesmo na final, né? O placar elástico aí no agregado. Na verdade, eu fiquei muito feliz com esse título que o Brasil conquistou. Eu, sinceramente, não entendo muito bem de o que os times têm de importância para essa Copa, mas é muito interessante ver o Brasil disputando já esses títulos, conquistando esses títulos, né? E com sempre jogadores se destacando. Ano passado, o Krigor se destacou nesses campeonatos da base. Agora a gente tem o Fabrício, que fez uns quantos gols, né? Nessa reta final, principalmente. Então,
o Brasil parece estar num caminho muito, muito certo de trabalho na base, assim, ó, eu não acompanho tanto, né, mas eu imagino que o Brasil esteja numa fase, num caminho muito bom, assim, na base, para melhorar, claro, né, o Brasil recém começou a voltar a ter base, mas estamos já com um início bem promissor. Gustavo, tu que sempre avalia, na minha opinião, né, muito bem aí jogadores, como é que tu acha que pode utilizar essa gurizada aí no time no profissional, né? Dá para utilizar agora? Que tu acha? Eu creio que tem que ter calma nesse critério, porque o título da base é fantástico, é a coroação de um trabalho que está sendo muito bem feito, começando muito bem, mas tem que ter calma. Às vezes a gente tem que entender que o jogo da base é completamente diferente do jogo de gauchão, por exemplo, como o Lucas falou, completamente diferente de aguentar o pique de uma copinha, por exemplo. Por exemplo, ano passado a gente subiu o Krigor e o Luiz Henrique, não tiveram muita amostragem, mas também não renderam muito diretamente no time profissional. Então tem que ter calma. Eu acredito que os guris têm capacidade de compor o grupo, mas ainda mais num campeonato tiro curto como o Gauchão, a gente tem que ter muito cuidado em tentar utilizar eles como até mesmo como reservas imediatas, digamos assim. Eu vou repassar a escalação aqui da final, do time que saiu campeão ali do estádio Nicolau Figo, que inclusive recebeu um grande público. Acho que mais de 1.000 torcedores do Brasil tranquilamente estavam no Nicolau Figo para apoiar. Inclusive, um destaque, a torcida do Brasil aí sedenta por poder usar as bandeiras de mastro, fumaça, usou de tudo nesse jogo, porque estava liberado. É realmente triste, o Brasil não conseguiu utilizar isso nas partidas da Série B, no Gauchão, enfim, é só um adendo, né? Mas o Brasil foi escalado com o goleiro João Augusto, Leonardo, Jacone, Eduardo, Noé, Pedro, depois Samuel, Igor, Kleiber, Otávio, depois Rafael, Christian e Fabrício, o técnico Alisson da Silva. Eu acompanhei em loco, dá para dizer assim, né? A partida foi com o meu pai lá. E me agradou bastante o time do Brasil. É claro que tem alguns jogadores que se destacam um pouco mais, que é o caso do Fabrício, que ele é quase um marca-texto ambulante, tanto que se destaca dentro de campo. Até a forma como os jogadores do time adversário tentam marcá-lo já evidencia isso, né? Muito agarra-agarra, os caras praticamente levavam o Fabrício para casa abraçando ele, e ele fez o gol de empate, foi 1-1 no Nicolau Fico, um golaço, não deixou a bola cair, emendou na gaveta, uma bucha realmente. E eu concordo com o Gustavo sobre a utilização, a gente tem que ter muita calma, a exigência para o profissional é outra, é realmente um salto bastante considerável, e aí um campeonato tiro curto, daqui a pouco um lance errado pode prejudicar bastante a carreira de um jogador que está começando, mas tem muita gente promissora na base do Brasil, e com tão pouco tempo de trabalho, já conseguir desbancar a Juventude, que tem uma estrutura muito boa de base, né? Desbancar Novo Hamburgo, Lajadense, que trabalha há mais tempo do que o Brasil, né? Estão há mais tempo nessa lida aí com a base. Eu acho que é bastante animadora o trabalho realizado pelo Brasil nas categorias de base, e se render frutos já a curto prazo, aí já para o gauchão, pelo menos para formar o elenco, completar o elenco, acho que já é uma grande conquista aí para o Brasil. E nisso a gente tem que implorar para o nosso querido presidente que, conforme diferente do que ele anunciou, ele não reduza os gastos com a categoria de base. A gente sabe que a situação financeira não é boa, mas está na hora de buscar outras formas de renda, buscar melhores patrocínios, melhores planos de sócio, e não acabar com o futuro, acabar num termo exagerado, mas a categoria de base é a promessa de renda no futuro. O Brasil o que 10 mil sócios vale no ano é um jogador que surja bem no ano, pode valer. Então, a gente torcer para não reduzir esse esforço que está dando tão certo, e continuar saindo jogadores para o grupo profissional, que é o que a maioria dos times que tem base fazem seguidamente. Além disso, existem informações de que Brasil e Farroupilha estão conversando para que o Brasil ceda alguns desses jogadores para o próprio Farrapo para disputar a divisão de acesso. Na avaliação de vocês, é uma boa esse empréstimo? O que tu acha, Lucas? Acho que é uma ótima. Sempre que der para esses jogadores ganharem rodagem, como é que eu posso dizer? É melhor que o jogador jogue em outro time e se destaque e chegue pronto para o Brasil, do que ele entre num jogo no Brasil, entregue uma bola, por exemplo, ou perca um gol e nunca mais tenha chance no Brasil. Então eu prefiro que ele chegue pronto para o Brasil para não entregar essa bola, para não errar esse gol,
e para ter mais chances de dar certo, digamos assim. Então, por exemplo, o ano passado a gente já emprestou alguns jogadores para o esportivo, para jogar a divisão de acesso. Eu acho que é importante dar essa rodagem para esses jogadores, porque, como a gente já falou aqui, a diferença pro profissional é bem grande, e jogar um jogo no meio dos guris, jogar um jogo no meio dos adultos, igual meu pai dizia, é bem diferente. Leão, o que tu acha? Não, concordo. Inclusive, nesses jogadores disputados para o esportivo, que disputaram, quase subiram, né? Acabaram sendo eliminados na divisão de acesso, mas quase subiram. Estava o Eduardo, que jogou agora esse campeonato do 19, né? Foi campeão agora. O Eduardo jogou ano passado pelo esportivo, foi emprestado. Então é um cara que já jogou com profissionais ano passado, se eu não me engano, chegou a ser titular em algumas partidas do esportivo. Acho que ele até não era a da zaga titular, mas ele jogou alguns jogos pelo esportivo ano passado. Então já é um jogador que já tem uma rodagem, né? Então eu sempre sou muito favorável a esses empréstimos dos jogadores da base, para eles pegarem rodagem, principalmente quando der para jogar nos profissionais, né? Porque não é o caso, por exemplo, do Luiz Henrique, que foi emprestado para jogar na base do Inter. Esses jogadores foram emprestados para jogar no profissional, com jogadores de porte profissional, com corpo, né, de jogador profissional, que é uma diferença muito grande. Então, esses jogadores já pegam uma noção maior do que é um jogador com uma mentalidade profissional jogando. E com a própria carga emocional que é o jogo profissional, né? Exatamente, o Eduardo jogou o mata-mata para subir pro gauchão, né? Sim. E as dificuldades de jogar no interior também, né? O mata-mata, um gramado talvez não tão bom, e envolvendo torcida, envolvendo o acesso, realmente é um grande aprendizado para eles. E para mim, um jogador que se destaca no sentido, faz boas apresentações numa divisão de acesso, para mim tem total condição de ser um bom reserva para o gauchão, pensando num guri que está recém chegando no futebol, né? Diferente de um guri que se destacou muito na Copinha Sub-19, que pode ou não ser suficiente para o profissional para um gauchão. Então, eu acho que esse empréstimo para a divisão de acesso é um grande caminho. Não sei se Farroupilha é o melhor caminho, mas o empréstimo é o bom. Então, pessoal, aproveitando o gancho da categoria de base do Brasil, nossa primeira atração, nosso primeiro entrevistado aí do nosso podcast, Fabrício, goleador da base Chavante, que gentilmente respondeu às nossas perguntas aí, algumas perguntas rápidas sobre o trabalho dele no Brasil e esse início de carreira, né? E na primeira pergunta que a gente fez para ele, falando aí da taça, da forma como foi o goleador, e com gols muito bonitos, a gente pediu para ele nos explicar como é que é a convivência e quais aprendizados que ele tem tido aí no clube, com o Cirilo, nosso ex-zagueiro, saudades, com o Alisson, treinador, e com o Cacau também. Fiquei muito feliz por ter saído um dos goleadores junto com o meu companheiro Christian, que também fez 11 gols. E, cara, o trabalho no Brasil é sensacional, tanto com o Alisson, com o Cirilo, que teve um tempo com nós, depois subiu o profissional. Os caras são um fenômeno. Tenho a agradecer a eles tudo que eu aprendi, tudo que evoluí, e para poder chegar no profissional bem. Falando ainda em referências, a gente perguntou para ele como é que é ser irmão do Cleverson, que fez um dos gols mais importantes da história recente do Brasil. Como é que é ter essa referência dentro de casa, né? Como é que ele trabalha isso com o irmão, quais os conselhos, enfim, o que ele leva para dentro de campo. Cara, ter um irmão, um jogador, para mim é muito gratificante. Ainda mais ele, um cara sensacional. Um cara que tá sempre me ajudando, sempre falando o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Sempre me ajudando, no momento bom, no momento ruim. E um cara que tá dentro de casa, meu Deus, não tem como aguentar ele. Ele é muito resenha. E um cara, sem palavras, sensacional. Além disso, foram 3 gols na final, nas 2 partidas das finais, 2 delas fora de casa e gripado. E a gente quis saber como é que ia jogar gripado, né? Deve ter sido uma situação realmente muito difícil, e mesmo assim ele conseguiu ser o goleador e ajudar nessa importante vitória na primeira partida da final contra o Oriente. Cara, em primeiro momento eu achei, não vou conseguir desempenhar um bom futebol. A gripe vai me atrapalhar em tudo, vou cansar rápido, vou
prejudicar minha equipe, não vou conseguir dar meu máximo. Mas ao decorrer do jogo eu vi que eu tava bem, eu consegui jogar e poder me desempenhar ao máximo e saiu natural. Fiz o primeiro gol, fiz o segundo gol e graças a Deus deu tudo certo. E pude dar uma assistência ainda para sair vitorioso no primeiro jogo da final. E na volta, no estádio do Nicolau Fico, mais de 1.000 torcedores do Brasil estiveram em campo. E eu perguntei para ele como é que é jogar com a presença da torcida fazendo a festa e apoiando nas arquibancadas. Pô, é muito diferente, cara, tipo, porque desde que eu cheguei no Brasil eu nunca tinha jogado com torcida e tal, mas nesse jogo, na hora que eu entrei em campo assim, eu olhei assim, pá, lotado a arquibancada lá, deu um friozinho na barriga e pô, a torcida gritando, cantando e apoiando e tal, e nossa, foi sensacional, cara. E por fim, é claro, as expectativas dele para 2019, o Fabrício que se apresenta junto com o grupo profissional no dia 27 de dezembro. Então, saber dele aí como é que ele está esperando esse momento tão importante na carreira dele, que é treinar e se preparar junto com os profissionais de um dos 40 clubes do futebol brasileiro. Minha expectativa para 2019, cara, é porque eu acho que vai ser um ano do ano mais importante para mim, um ano muito glorioso, um ano muito vitorioso, que eu vou estar compondo o grupo profissional, tá aprendendo ali com os caras mais experientes e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então esse foi o Fabrício, goleador da base Chavante. Muito obrigado por ser o primeiro entrevistado do ChavaCast. Inclusive, pessoal, vocês que estão nos ouvindo neste momento ímpar aí da torcida do Brasil, a gente vai tentar trazer ex-jogadores, pessoas importantes aí que fizeram a história do Brasil e também torcedores ilustres que ajudam a construir a história deste grande clube. Repito, um dos 40 maiores clubes do país. Valeu, Fabrício. Pessoal, então o primeiro episódio do ChavaCast, vamos encerrando por aqui, né? A gente já destacou as últimas informações, agora no aguardo das novas contratações do Brasil, dos novos passos aí dessa montagem. Quero agradecer a presença de todos. Lucas, o que gostaria de deixar aí para o nosso torcedor? Eu queria deixar o agradecimento por nos ouvir. Espero que tenham gostado e vamos fazer disso aqui a casa do torcedor Chavante. Leon Sanguineto, avaliação, uma mensagem para o torcedor Chavante e quem sabe até para o torcedor do Papo. Não, pro torcedor do Juventude eu não converso, no caso. Não tem muito o que conversar com eles. Deixa eles lá, até porque... Cara, é que assim, vou falar um pouco rapidamente, então. Eu azucrinei tanto ano passado, cara. Eu acompanhei tanto o rebaixamento deles que agora que eles caíram, eu tô deixando, cara. Porque isso aí vai voltar pra mim. Vai me fazer mal de alguma forma, então deixa aí, deixa. Eu me dirijo à torcida do Brasil, tudo de bom para quem torce do Brasil, somos todos irmãos e que a gente tem um 2019 maravilhoso e é isso aí, tamo junto. Gustavo Iribarren, tu que tá em Portugal aí no velho continente, representante aí da Xaropa? Xarope eu sou xaropa, não sei. Então teu agradecimento, a mensagem final, cara. Então eu queria agradecer a torcida, porque que tiveram a paciência de ouvir esse monte de corneteiro até agora, agradecer pela audiência, e dizer que eu tô com muita saudade da Baixada, já tô alguns meses distante, alguns meses sofrendo desse mal, mas logo eu vou estar aí, infelizmente não vou chegar a tempo de viver a fantástica experiência que é um Brapel, mas pro mata-mata do Gauchão eu tô aí e vamos copar esse título. Boa. Também quero agradecer. Empolgou total, né? Hashtag empolgou. Eu quero agradecer também o pessoal que nos ouviu, né, nesse primeiro episódio. Acho que a gente vai melhorar também o nosso ritmo, né? O primeiro programa é sempre muito nervosismo aí envolvendo. Mas a gente promete muito trabalho para a torcida do Brasil. Acho que é um podcast que a torcida do Brasil merece. É uma torcida muito consumista aí do que acontece com o clube. E a gente vai tentar fazer um trabalho legal. E dar um grande abraço novamente ao Rogério, estrategista, que tem vários possíveis administradores desse Twitter. Ninguém sabe quem é. Não, na entrevista na Rio, o Rogério disse que é ele quem faz. Então, que sempre tem versões aí, boatos, enfim. Mas agradecer pela divulgação espontânea, nos ajudou a conseguir grandes seguidores já nesse primeiro momento. E convido o pessoal a curtir nosso Twitter, né, @ChavaCast. E a página no Facebook também, ChavaCast, vai publicar o podcast no Facebook, em várias plataformas aí também
de streaming, de podcast, Spotify também vai estar. Então, agradecer mais uma vez. Estamos entre os 40 maiores do país, né? Então, a gente tem que ter um podcast dedicado para nossa torcida. Estamos com 84 seguidores agora. Olha, é informação em tempo real de Leão Sanguinário. Grande abraço e vamos encerrar com o hino. O hino do Brasil, né, cara? Pô, que dúvida. Ô, Pedro, eu queria mandar mais um abraço antes da gente terminar. Mandar um abraço pra uma guria? E aí, guria? Mandar um abraço pro Marcelo Barbosa, que já nos desejou sorte lá e quem sabe a gente consegue uma vaguinha no blog ali pra gente ter uma parceria legal. Quem sabe o futuro nos deseja. Olha aí, ó. É isso aí. Vai tá lembrança aí do pessoal do blog Chavante. Grande abraço. Fabrício Cardoso também, né, nos desejou sorte. Então, enfim, muita gente torcendo para que o projeto dê certo. É isso aí. E esse projeto não é nosso, é da torcida do Brasil, né? É, exatamente, com certeza. Até porque muitos torcedores vão passar por aqui ainda. É um podcast feito pela torcida pra torcida. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer.